Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Macbex. Quando foi a última vez que você revisou a forma como você tenta se proteger? Porque tem gente que revisa o carro, o celular, a conta bancária, mas passa anos sem revisar a própria caminhada espiritual. A gente falou um pouco disso no vídeo passado, né? E às vezes o erro não está na falta de proteção, não. Está na forma como você acredita que ela funciona. Existe uma armadilha muito silenciosa. Achar que proteção é uma coisa que faz, quando na verdade ela é uma forma de viver. O problema é que quase ninguém questiona isso. Aprende um banho, uma oração, uma firmeza e continua repetindo por anos, sem nunca perguntar se aquilo está realmente transformando a própria vida. Fala, Macumbeck, se acomoda aí que a conversa hoje não é sobre medo, não, é sobre fundamento. Porque proteção não é superstição, não, não é receita pronta, nem amuleto, é construção. E eu vou te falar, Macumbeck, tem gente que troca guia, troca de vela, troca de banho, mas nunca troca os hábitos que enfraquecem o próprio axé. Então pensa comigo, você fez uma oração, sai fortalecido, sai em paz, mas bastam 10 minutos para alguém tirar você do eixo. Então talvez o problema nunca tenha sido a oração ou ritual. Talvez seja aquilo que acontece depois dela, né. Fundamento não aparece só diante do gongar ou do quarto de santo não, ela aparece na rua, no trânsito, no trabalho, dentro de casa, porque o axé continua sendo testado quando o ritual termina. Então deixa eu inverter aqui a pergunta, ao invés de perguntar: "Como eu me protejo?", pergunta: "A minha vida combina com a proteção que eu peço?", porque a incoerência também abre brechas. Tem macumbeques por aí que faz uma firmeza linda, sai do terreiro leve, iluminado, aí entra na primeira discussão do WhatsApp. Meu filho, não foi Egum que apareceu, foi o seu orgulho. Talvez você nunca tenha estado sem proteção. Talvez tenha aprendido a procurar a proteção no lugar errado. Porque ela não começa na vela, não, nem no banho, nem na reza. Ela começa na primeira decisão que você toma quando acorda. O ritual fortalece, mas quem sustenta essa força é a maneira como você vive. É fácil manter a calma durante uma oração, o difícil é manter essa mesma calma quando alguém desrespeita você. E aí que a proteção começa a ser testada, não no terreiro, mas sim na vida. Lembra do episódio de Ogum sobre a disciplina? Muita gente pensou que aquilo era apenas sobre vencer, mas disciplina também protege, porque quem aprende a governar a própria reação abre muito menos espaço para aquilo que enfraquece o próprio caminho. Agora pensa comigo aqui, nenhuma casa desaba de uma vez. Primeiro aparece uma rachadura, depois outra, até que um dia a estrutura já não aguenta mais. Com a proteção acontece igual, ela não desaparece de repente, ela vai sendo desgastada pelas pequenas escolhas que você insiste em repetir. Existe uma diferença enorme entre fazer uma prática espiritual e permitir que ela transforme o seu comportamento. A primeira você aprende, a segunda você constrói todos os dias em silêncio. Então preste atenção, porque existe uma brecha que quase ninguém enxerga. Ela não está na inveja, nem no olho gordo, nem na demanda, como todo mundo gosta de falar. Ela nasce dentro da própria pessoa. E quando você entender isso, vai perceber que talvez o maior inimigo da sua proteção nunca tenha estado do lado de fora. E sabe qual é a maior brecha, Marco Bex? Ela quase nunca está naquilo que fizeram contra você. Ela aparece quando você começa a justificar aquilo que sabe que está errado. É só hoje, depois eu mudo. Todo mundo faz. É assim que a consciência vai sendo negociada e junto dela a firmeza da caminhada. Quem vive na macumba aprende uma coisa que vale para qualquer religião: axé não é prêmio, é sustentação. Você conquista um fundamento, mas precisa honrá-lo todos os dias, mesmo quando ninguém vê. Então deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se alguém olhasse apenas o jeito que você vive, sem saber qual a sua religião, essa pessoa perceberia que existe uma espiritualidade na sua vida? Ou enxergaria apenas mais alguém correndo sem direção? Essa é uma pergunta profunda, né, Macbex? A gente pode lembrar sobre Oxum, que falou do valor. Quem conhece o próprio valor não desperdiça a própria paz. E quem protege a própria paz também protege o próprio axé. Percebe como um ensinamento completa o outro? Tem macumbex que pede a proteção contra energia ruim, mas passa 4 horas brigando nos comentários da internet. Meu filho, tem demanda que nem precisou chegar, você mesmo foi buscar, né? Então talvez você tenha passado anos pedindo mais proteção quando a vida estava tentando ensinar outra coisa. Fortalecer a pessoa que recebe essa proteção, porque quando você muda a caminhada, o axé responde sim. Então imagina aquela casa, ela não desaba na primeira chuva não. Primeiro surge a infiltração, depois outra, até que um dia todo mundo percebe. Mas o problema começou muito antes. Com a proteção acontece igual. E quase sempre quem percebe por último é a própria pessoa.
Então talvez você esteja fazendo a pergunta errada. Ao invés de perguntar quem está contra mim, experimente perguntar o que eu continuo fazendo que enfraquece toda a minha caminhada. Essa pergunta vale muito mais do que muitas respostas. E lembra do episódio de Ori também, Macbex? No final, quem escolhe sempre é você. Os orixás fortalecem, inspiram, protegem, mas nenhuma proteção substitui as escolhas que você faz todos os dias. Existe um fundamento que atravessa a Umbanda, o Candomblé e praticamente toda a tradição espiritual. Nenhum ritual consegue sustentar uma vida que insiste em caminhar na direção contrária. O ritual fortalece, mas é a coerência da vida que mantém essa força viva. Talvez você termine esse vídeo sem aprender nenhuma prática nova, né? E isso não é problema não, porque às vezes o que muda numa vida não é descobrir algo diferente, é finalmente levar a sério o que você já sabia. Então agora eu quero saber de você, qual foi a maior brecha que esse vídeo fez você perceber? Escreve aqui nos comentários, porque o seu comentário pode ajudar e incentivar outro Macumbecks. E se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, talvez seja porque proteção nunca foi apenas sobre afastar o que vem de fora, sempre foi sobre fortalecer o que existe dentro de você. Então que Exu abra os seus caminhos, que Ogum lhe dê a firmeza, Oxum lembre o seu valor e que Ori lhe conceda sempre a sabedoria para fazer escolhas que sustentam o seu axé. Porque no fim, a maior proteção não é aquela que impede a dificuldade de chegar, é aquela que faz você atravessar qualquer dificuldade sem perceber quem você é. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho aí. Axé Macumbex, abraço do amigo Zé Pimenta das Almas.